Olá, boa noite. Hoje nós estamos aqui pela Casa do Biográfico para conversar com o Dr. José Carlos Neves Machado no programa, né, na iniciativa Encontros da Casa, onde sempre a gente busca um tema ligado à biografia humana. E o tema infantil, ele anda de mãos dadas com a biografia. A Casa do Biográfico traz oferece para Portugal a formação em aconselhadores biográficos, assim como a reciclagem agora. Também nós trazemos a oferta de atendimentos, hospedagem de quem queira trabalhar um biográfico aqui conosco, hospedados. E a turma 2 da formação vai se iniciar agora, vem se iniciar em abril de 2024. Não vou me estender, não falei de mim, mas eu sou Regina Rapati, tenho 55 anos, trabalho com histórias de vida, com a escrita e com a biografia humana também. Bom, eu vou falar desse meu querido, que eu chamo de meu pediatra, que sempre quando eu ouço falar, minha criança interna se alegra. Bom, o Zé Carlos é pediatra com especialização em homeopatia, medicina chinesa e acupuntura e antroposofia. Pós-graduado em psicanálise da criança. Olha que lindo, gente. Médico escolar. E aí isso está ligado com a seção médica do Goetheanum, na Suíça. Trabalha como médico escolar em escolas de São Paulo, Bahia e Mato Grosso, 3 estados do Brasil com qualidades diferentes, o que torna o currículo dele mais gostoso, assim, né? Mais interessante. Ele é sempre convidado a palestrar em cursos e congressos antroposóficos e formações pedagógicas em escolas e faculdades no Brasil. Ele é coordenador do curso de pedagogia, da formação em pedagogia Waldorf, Viver e curso de formação em medicina pedagógica. Trabalha com famílias em atendimento individual e tem o consultório em São Paulo. O canal do José Carlos é o Antroposofia em Dia. Ali a gente sempre encontra um conto, tem podcasts, tem sempre uma esperança no caminho de educar uma criança. Então, Zé, nesses coletivos que a gente tem feito, muito obrigada mais uma vez. É um prazer ter você aqui. E quero agradecer também quem está participando. É sempre bom a gente olhar para esse tema de diferentes pontos. Eu olho hoje como vovó, né? Então, mas olho no atendimento aos pais também. Então, Zé, querido. Regina, obrigado, né? Você é sempre tão generosa, tão simpática. Então, eu trabalho com pediatra há muitos anos, né? Trabalho com família há muitos anos, né? Então, eu gosto desses temas, né? A gente começa a perceber, né? Eu tenho 4 filhos, tenho 2 netos, tenho muitos filhos de consultório que acabam, minha relação com o consultório fica mais estreita, tal. Bom, enfim, a gente já tem um percurso aí na vida, né? E quando a gente trabalha com essas situações de criança, de parentalidade, eu sempre fico tentando pensar assim, né? Como é que a gente pode ajudar, de repente, né? Com algumas ideias ou com algumas provocações, para que a criança, né? Ou para que os adultos consigam uma vida mais fácil. Fácil nunca é, mas às vezes é simples e a gente tende a teima a fazer as coisas um pouquinho mais complexas, né? A criança, quando ela vem para o mundo, ela vem com algumas dificuldades, porque ela cai, né? Eu não estou nem querendo levar para aquele lado mais espiritual, né? Que a gente pode trabalhar muito isso espiritualmente, eu acredito piamente nisso, mas talvez não seja um momento de falar aqui sobre isso agora. Mas a criança, quando ela está inserida numa família, ela vem e os pais têm uma grande expectativa em torno dela, né? Lógico, a gente sempre tem, né? Puxa, o que é que vai ser do meu filho? O que vai ser da minha filha? Os pais, eles sempre são muito bem intencionados. Eu, há tantos e tantos anos trabalhando com pediatria, eu nunca poderia dizer assim, ó, esses pais tiveram uma má intenção. Não.
Às vezes, eles têm uma expectativa que é frustrada e eles insistem na expectativa. Ou seja, nessa esfera mais narcísica, né? O camarada acha que tem que fazer porque tem que fazer, tudo bem, mas é sobre o ponto de vista dele, que talvez se for pensar na criança, aquela criança não precisa de tudo aquilo. Bom, aí são esses erros de cálculo de percurso. Aí, hoje, a Regina vem com uma provocação terrível, dizendo assim: como é que eu posso deixar o meu filho mais feliz? Ou trazer esse tema da felicidade em torno da criança. E eu gosto muito disso porque é uma coisa que eu já me debruço há muitos anos sobre essa questão da felicidade. A felicidade é esse bem maior, né? Todos nós almejamos isso para os nossos filhos. Todos nós almejamos isso para nós mesmos, né? A gente não almeja, tomara que dê tudo certo, que amanhã eu vou ser muito infeliz, né? Tomara que eu quebre a cara, tomara que eu me arrepende, tomara que eu vá casar com essa pessoa e essa pessoa me traia bastante. Isso não existe, né? A gente, assim, não existe na expectativa. Essas coisas acontecem, mas a gente não projeta isso. São coisas que podem acabar acontecendo. Mas com as crianças é um pouquinho mais complicado, porque quando a gente almeja essa ideia da felicidade, a gente às vezes tenta propiciar para as crianças situações idílicas nas quais a gente não vai dar conta, nas quais a gente não vai poder cumprir isso, mas de um ponto de vista interno, inconsciente, a gente acha que pode. E o que a gente percebe no correr da carruagem, o que a gente percebe na continuação da vida, é que as crianças elas se frustram mais do que naturalmente já se frustram. Aí tem aquela ideia, né, de que, puxa, mas afinal, felicidade, ela é um bem inatingível? Não, a gente pode atingir a felicidade. Só que a gente tem que estar preparado para os momentos onde a gente não é feliz. Porque a vida não é só de felicidade, né? Quando a Regina me convidou para esse podcast, eu falei, nossa, que legal, eu gostei muito, né? Porque eu gosto dela como pessoa, eu gosto desse projeto, é gostoso ter essa troca com pessoas de fora, mas ao mesmo tempo me deu uma preocupação grande no sentido de que a minha felicidade acabou, eu falo assim, será que darei conta? Será que eu vou ter capacidade de fazer isso? Então, aí eu fico na esfera do sombrio. Ah, acho que eu não vou dar conta, né? Não tem condição. Vou falar para ela que, olha, foi um erro de cálculo, eu não estou feliz, eu estou me sentindo acuado, estou me sentindo, acho que não estou preparado, o que vai ser de A mim, né? cultura portuguesa e a cultura brasileira é Ele sempre vai, né? esse, Então, racionalmente, a gente não elenca uma falta. série de obstáculos e tal. Então, aí a felicidade, ela também é permeada de muitas situações de infelicidade. E tudo bem, né? Tudo bem, mais ou menos, mas assim, a gente tem que ter domínio, tem que ter uma certa saúde mental, né? Isso que é grande dificuldade hoje em dia, talvez, mas a gente tentar trabalhar essas questões e conseguir viver nos desvãos, conseguir viver nas situações onde nem tudo é feliz, né? Onde nem tudo acontece do jeitinho que a gente queria ter. Aliás, se me permite, vocês me permitem, essa é uma coisa interessante, é uma definição boa sobre saúde mental, que é tão propalado hoje em dia. Todo mundo fala sobre saúde mental. A saúde mental é exatamente isso. A gente tem uma boa saúde mental quando, diante das dificuldades que surgem na vida, a gente consegue fazer um novo redirecionamento da nossa rota. Então, por exemplo, tá tudo certo para eu viajar para Lisboa, comprei as passagens, tal, estou muito feliz, tudo. Acontece alguma situação aqui no Brasil que eu não vou poder ir para lá. Lógico, eu estava super ansioso para ir para aí, adoro os lugares, né? Gosto muito tudo. Mas se eu for viver assim, no começo a frustração é grande, né? Puxa vida, tal. Mas se eu fico só naquela coisa, eu acabo projetando todas as minhas mágoas e todas as minhas frustrações por um momento de felicidade adiado, talvez a minha saúde mental precise de um certo medicamento, precise de um certo, uma certa observação mais intensa. Então, quando a gente fala de felicidade para o filho, a ideia de trazer a felicidade
né? Como é que eu posso trazer feliz meu filho? E tem um poema do Carlos Drummond de Andrade maravilhoso sobre isso, como fazer feliz meu filho. E ele fala isso, posso dar aquilo, posso dar coisas de entontecer um grão vizir, ou seja, eu dou tudo para o meu filho, mesadas fartas, doces e balas, dou tudo para ele. Mas isso não basta, porque não basta. Então, tem uma determinada hora, o Carlos Drummond de Andrade, esse nosso autor mineiro tão maravilhoso, com essa nossa língua portuguesa, ele fala assim: mas o que que a gente pode dar? A gente pode dar amor. Então, eu acho que uma coisa que a gente pode dar assim, como é que eu posso fazer feliz o meu filho? Dar amor. Ah, mas eu já dou muito amor. Sim, mas o amor também, ele tem uma fase que a gente chega e fala assim: agora chega, agora para. Isso eu não vou dar. Ou seja, o amor também cabe frustrações, né? Porque essa felicidade idílica, essa felicidade full time, essa felicidade o tempo todo, isso não é felicidade, isso é loucura. Isso, a pessoa fala assim: você é feliz? Você é feliz o tempo todo? Ah, então você precisa se tratar, porque você é um tonto. Você é um tonto. Você não pode ser feliz o tempo todo. Lógico, a gente não pode ser infeliz o tempo todo, mas nesses momentos de felicidade e de não tão felicidade que a gente vive na nossa humanidade hoje em dia, puxa, eu não imagino uma pessoa plenamente feliz, eu estou feliz com a humanidade, do jeito que a gente vê, uma pessoa minimamente esclarecida, minimamente, né, sabendo as coisas que estão acontecendo, a gente não pode viver totalmente feliz sabendo que tem pessoas que grande parte do mundo estão passando fome, estão morrendo. Não estou querendo trazer uma tragédia aqui, tá, gente? Mas por favor. Mas assim, então o adulto minimamente esclarecido ele sabe que ele também, ele, interiormente, ele não está feliz o tempo todo. E o que que a gente faz, né? Biograficamente, pegando aí com a mestra? A gente procura ver o que está acontecendo. Será que durante toda a minha vida eu projetei no outro as coisas? Será que eu estou ficando velho, mas ainda estou com aquela mesma expectativa de achar meu príncipe encantado, com a minha princesa encantada? Ou se de repente agora, na minha vida, eu vou começar a olhar para mim, vou começar a me aceitar, todas as dificuldades que eu tenho, com todas aquelas coisas horrorosas que eu tenho, e aí eu vou tentar, dentro das minhas dificuldades, tentar um pouco ser mais feliz ou pelo menos me aceitar mais, que já é uma coisa, já é um parâmetro da felicidade você se aceitar. Então, E Zé, aí, um fala, querido. ponto é: felicidade pede contexto. É isso que eu estou Felicidade pede ouvindo. contexto. Felicidade pede contexto. Felicidade pede discernimento. Felicidade pede o quê? Pede às vezes silêncio, né? Nós vivemos uma época onde todos falam muito. Por exemplo, sou um papagaio, né? Mas vamos fazer de conta que eu não estou aqui. Mas a gente fala muito. Então a gente explica muitas coisas para a criança, porque como a gente às vezes não pode supri-las, então agora está chegando o Natal, né? Que é uma época muito que o comércio gosta muito, né? O Natal é uma época muito interessante do ponto de vista de merchandising, mercadológico. Mas às vezes, né, vamos pensar assim, eu não tenho cacife para pagar, para comprar todos aqueles brinquedos que meus filhos querem, né? Talvez eu não vá conseguir proporcionar aquela felicidade almejada pela criança. O que é um grande engano, é uma grande tolice, né? Por quê? Porque será que a gente precisa, né, oferecer 55 presentes, né? O pai dá 3 presentes, a mãe dá 3 presentes, a avó da mãe dá, sei lá, dá dois. Assim. Aí a criança tem um monte de presente e a gente pergunta assim: que presente que você ganhou? Ah, eu ganhei um patinete, eu ganhei. Ela já nem lembra, porque é tanta coisa para ela dar conta. Então, isso é um engano, talvez, né? Então, isso talvez. Bom, isso já é uma reflexão um pouco mais profunda, mas em relação a esse quesito, né, da felicidade, a esse quesito dessa situação na qual a gente pega a criança, a gente tem contato com a criança e a gente quer vê-la o quê? Quer vê-la feliz, quer vê-la alegre, quer vê-la satisfeita, sorrindo, que isso é o estereótipo da criança. A criança saudável é assim. Mas uma criança saudável também é aquela que às vezes
não tendo aquilo que ela gostaria de ter, ela consegue lidar com aquela frustração. Isso é um grau de saúde também. Aí vocês podem falar assim: ah, mas eu conheço crianças que quando não ganham o que querem, elas jogam, se esperneiam, batem, se jogam no chão. Aí as pessoas me perguntam: doutor, isso é normal? Aí eu tenho, normal é uma coisa, é uma palavra difícil falar hoje em dia o que é normal, né? Eu, por exemplo, não sou normal, então eu tenho que pegar um outro pressuposto. Mas eu falo assim: isso é comum. O gesto em si é comum, porque ela não sabe ainda lidar, ela não tem ainda cacife, ela ainda não tem representação simbólica, ela ainda não tem repertório psíquico para perceber que ela não vai ser destruída por uma coisa que ela não consegue. Mas ela vai agir da maneira que ela vai agir, que nem um pequeno dinossauro. Então, joga, se bate. Tá? Na verdade, eu sempre falo isso, né? A ação da criança em si nunca me dá muita. Eu nunca ligo muito para a ação em si, mas eu fico um pouco estarrecido com a conduta dos adultos diante das situações, diante das condutas infantis. Isso eu fico preocupado. Fala aí. Eu quero fazer um outro apontamento também, que a gente está numa geração de pais agora, criando os filhos, aí falando da tecnologia, o brincar está perdendo espaço, mas o quanto é importante a criatividade do pai para trazer um foco diferente nesse momento da Eu sei que não é simples, não é isso que a gente está falando aqui, né? Assim, mas o que eu sinto é a criatividade no adulto também precisa ser trabalhada, os recursos, né? Quando vem Sem dúvida, quando essa vem essa birra, crítica, quando vem essa isso. situação de confronto, né? Então, mas assim, né? Só dando o nome para as coisas, né? Porque no fundo a gente está sempre rodeando em torno disso. Você falou da ideia da felicidade, eu falei do discernimento. Então, é que tem que discernir certas coisas. Por exemplo, né? Na nossa vida atual, que é a vida da mídia, né? Isso aqui, né? Bom, é interessante, é. Se não fosse a mídia, não estaríamos falando, ó, eu aqui, você de além-mar, né? Então, isso é muito interessante, tal e coisa. Agora, tem uma coisa que às vezes existem coisas que são muito importantes e coisas que são úteis, né? Para a criança, não existe utilidade alguma a isso. Isso é importante que a gente diga. E não sou eu que estou falando porque, você, na antroposofia, vocês são esquisitos. Tudo bem, somos esquisitos mesmo. Tá aí a Regina que eu me deixo mentir sozinho. Mas, em compensação, a questão da mídia, do ponto de vista de lesão cerebral, não sou eu que estou falando, todas as grandes correntes falam sobre isso. Eu li um artigo recente que as escolas dos Estados Unidos, pasmem vocês, elas estão proibindo o uso de celular em crianças, escolas públicas, né? Só permitem o celular a partir dos 12 anos. Aí teve um movimento, alguns pais concordam, outros pais discordam. Aí, né, eu vou falar assim um pouco crítico, porque eu acho que isso tem a ver. Os pais que discordam disso, eles chegam e falam assim para a escola: mas e se as crianças quiserem falar com os pais? Ah, é verdade. Então, aí eu fico pensando, né? Fiquei pensando nisso. Gente, olha, eu estudei em escola a vida toda, acho que todos nós aqui. Eu não lembro de ligar para o meu pai. Eu quero falar com o papai agora, no celular. Eu não tinha, mas eu ia na diretoria. Eu quero falar com o meu pai agora. Gente, eu acho que eu. Coitado do meu pai, se ele esperava uma ligação minha, ele deve ter ficado muito chateado. Porque eu nunca liguei minha vida toda para ele. E quem diz que, se por acaso, que a ideia é que os celulares fiquem na diretoria. E se alguma criança quiser, eles ligam para o pai, especificamente o pai ou para a mãe. Aí a argumentação fala assim: vocês estão deixando os nossos filhos muito infantilizados, porque eles têm direito a ter. Então aí fica aquela polêmica, né? Até que ponto, de repente, no frigir dos ovos, passando a régua, eu fico pensando assim. É muito mais interessante quando a criança, no consultório, por exemplo, a minha consulta é longa, a mãe, a criatividade. Eu ofereço o celularzinho para ela, fica vendo um joguinho aqui, tipo assim, não me encha a paciência que eu tenho que falar com o doutor aqui, você não me irrita, né? Não fala isso, mas essa é a ideia. Fica aí. Mas eu tenho brinquedos no consultório. Tudo bem, eu não tenho. Os meus brinquedos são brinquedos de criança, né? Coisinha para montar, coisinhas assim. Tem criança que chega aqui para mim e pergunta:
tem sanduíche? Eu falo, ah, não tem sanduíche. Já perguntaram se eu não tinha videogame, se eu tinha PlayStation. Eu falei, puxa, não tenho nada disso. Eu falo aquela cara de bobo, né? Como se eu fosse bobo. Eu não tenho, cara, que pena. Eu tenho esses negocinhos aí. E é coisa ridícula. Às vezes vocês vão brincar com aqueles negocinhos. Então também falta um pouco essa criatividade, de repente trazer um papel, sei lá, fazer um desenho. Então essas coisas cabem aos pais. Mas no quesito da felicidade, a gente pode entender felicidade é uma coisa que você almeja, que você conquista e que você está soberano. Você não precisa do outro, praticamente. Você praticamente não precisa do outro. O Mário Sérgio Cortella, que é uma pessoa que eu respeito muito, é um professor, né, um filósofo, ele fala uma coisa que eu acho interessante. Ele acha assim, por exemplo, um dos conceitos que ele pensa na felicidade. Felicidade é aquele estado da alma que a gente atinge, na qual, naquele momento, a gente poderia morrer. Porque você atingiu o nirvana. Lógico, a gente não quer morrer. Mas, por exemplo, assim, puxa, isso me deixa feliz. Sabe? Tipo assim, você falou da vovó agora, né? Por exemplo, essas cenas que de repente a gente percebe e te enchem a alma de felicidade. São coisas assim, absolutamente, talvez vazias de significado para aquele outro que não está com esse mesmo olhar. Eu tenho uma cachorrinha desse tamanho. Ela ainda não é cachorra, mas ela é esse tamanho de cachorro, uma chihuahuazinha. Uma cachorrinha desse tamanho, ela pensa que é cachorro. Ela, às vezes, ela fica olhando para mim com uma carinha e eu fico pensando, sabe, Regina? Eu falei, nossa, eu tô ficando muito mole, gente. Eu fico olhando aquela carinha dela, assim, tal e coisa. Aí um dia desse eu me peguei chegando para ela e falei assim, eu vou sair e já volto. Eu falei, nossa, que ridículo. Falando com a cachorra que eu vou sair e já volto, né? Se meus filhos ouvem, eles vão acabar comigo. Mas assim, por que que eu tô vendo? Porque é um momento de felicidade ali que então, a pessoa de fora vai falar, "Ai, mas que bobo, que tolo, que jumento, uma coisa dessa." Então, esse conceito da felicidade se evapora durante o dia. A gente tem, sei lá, tomar um café, né? Por exemplo, encontrar a Regina e conversar com ela me traz muita felicidade. Uma pessoa que eu tenho muito carinho, eu gosto, ela estava falando desse movimento um pouquinho antes de você chegarem e tal. Então, é um momento muito bacana. Certamente, durante o dia, em algumas situações, né? Eu vou lembrar disso na minha retrospectiva, num próximo encontro, eu falo, pô, que legal, porque novamente vai vir na minha mente esse momento. Então, a felicidade, a gente pode se utilizar disso, mas não dá para ficar o tempo todo nisso. Então, esses momentos de pouca felicidade, na qual eu tenho que viver, porque a vida é assim, eu vou me nutrindo para tentar novamente, me bastando com a minha saúde mental e proporcionando para mim mesmo esses momentos. Aí, fala, querida. Você ia falar, você ia com o dedinho? Pode falar. Tá sem som. Ele está indisciplinado aqui, o mouse. É, Zé, quando a gente fala de felicidade, e hoje em dia todo mundo fala de tudo, né? Essa exposição que a gente tem. Quando você fala sobre o Cortella falando sobre felicidade, a primeira coisa que eu penso é, não sei quantos anos o Cortella tem, mas eu já vi há uns 18 anos atrás, na primeira Bienal do livro que eu participei, eu o vi pessoalmente. Então, eu sei que ele é um cara mais velho, não sei quão mais velho, mas é esse lugar também que eu acho que hoje em dia a gente precisa olhar quem é que está trazendo o que é felicidade, de que lugar eu estou me baseando para pensar em felicidade. Pois é. Porque, por exemplo, de repente, talvez para Taylor Swift, ela está num momento de muita felicidade, né? Porque ela conseguiu, ela conseguiu. Nada contra, absolutamente isso não é um processo passional, não é isso. Mas são essas coisas que, de repente, talvez na minha idade, no meu percurso, na minha vida, talvez aquilo eu não diga coisas para mim. Mas, por exemplo, o Paul McCartney estava aqui em São Paulo, né? Aí já é uma outra conversa, sabe? Você é muito old. Sim, tudo bem, mas o nível de música que ele toca mais no meu coração, como que talvez para você toque outra pessoa, toca outra coisa, tal. Em relação a esses conceitos que a gente tem, a internet, por exemplo, o Instagram, né? Vocês, né? Às vezes, curiosamente, eu às vezes vejo, que eu vou ver minha página, às vezes eu vejo umas coisas assim.
Se bobear, você perde um tempo absurdo. Eu sou assim, pelo menos eu perco um tempo absurdo da minha vida com essa questão da mídia, porque como eu não sou muito safo, eu sou lento, eu demoro, tal coisa, então eu perco um grande tempo. E aquilo me dá um cansaço muito grande mental, porque são muitas bobagens, você fica enfronhado com isso. Agora, a gente vive, o Bauman falava isso, a gente vive situações líquidas, né? Os relacionamentos são líquidos, são fluidos, então hoje em dia, a bem da verdade, por exemplo, né, as relações humanas, né, falar nesse termo aí que, a, que a Regina gosta da biografia, nas relações humanas, por exemplo, né, quando você emparelha a tua biografia com a de outra pessoa, seja homem, seja mulher, não existe isso. Isso não é importante a questão do gênero, mas quando você emparelha e você quer construir junto com essa outra pessoa alguma coisa, né? Primeiro você tem que ter maturidade para isso, uma maturidade pelo menos de abrir um pouco, né? De aprender, não ficar preguiçoso, né? O Carpinejar fala uma coisa muito interessante, Fabrício Carpinejar, é uma pessoa muito interessante também. Ele fala sobre a questão dos relacionamentos, que você não pode ficar preguiçoso. E é verdade, porque quando a gente fica junto, a gente fica preguiçoso. A conquista, quando é para conquistar, a gente atravessa o mundo, mas depois já está conquistado mesmo, né? Pode ficar de qualquer jeito, que já está então, essa preguiça cai num problema muito grande, porque a gente já não almeja mais a felicidade comum. A gente já não almeja mais esse estado de bem-espírito na qual o Newton Bonder fala isso da Cabala. O que é bom para o outro, necessariamente, está sendo muito bom para mim. Então, eu desejo e almejo que o meu companheiro, que a minha companheira, consiga estar bem. Isso me faz bem também. E voltando para a criança, que é o nosso personagem. E eu quero coisas, propiciar coisas para os meus filhos. Quero propiciar, sei lá, uma boa alimentação, uma casa Era a segura, minha carreira. uma boa escola, tá? Então, mas vamos parando mais ou menos por aí, porque vamos pensar assim, não, eu quero que ele seja um médico como eu. Opa, 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 isso já é coisa tua, projeção sua, benzinho. Ah, eu quero que ele seja um advogado brilhante. Espera um pouco, eu quero que ele seja um toque piano. Aí a gente tem que ver até que ponto essas coisas, no geral é assim, eu não estou querendo cuidar daquela criança que é interna minha e que ela ficou lá no desvão da vida. Porque é lógico que é muito bonito, é muito lícito, muito verdadeiro e assim muito valoroso os pais quererem essas coisas para as crianças. É que chega um determinado momento que o que as crianças talvez elas precisem, e o quê? Principalmente as pequenas, inicialmente as pequenas, pessoas confiáveis. E os pais confiáveis são aqueles pais que chegam e falam assim: agora chega, por dentro se roendo, né? Porque, ai meu Deus, será que eu estou fazendo isso certo? Será que eu não estou sendo muito rigoroso? Será que eu não estou sendo muito bandidão? Mas tem certas situações que é um movimento muito solitário. E isso eu acho que você propicia felicidade. Por quê? Porque você fala, até aqui você vai, eu garanto. Daqui para frente você não vai. Por que que não é porque eu não garanto? Porque eu sei o que é bom para você. Fala, Rê, você estava com a mãozinha assim. Não, é tão bonito ver. Eu já vivi uma experiência da mãe da criança, está muito doente e veio a falecer, mas que essa criança tinha uma confiança. Eram 3 tias que buscavam ela na escola. Eram 2 irmãos, mas a mais velha principalmente. Quem vai me buscar? Quem vai me dar o jantar? Quem vai me pôr para dormir? Não que ela não sentisse falta da mãe, não é isso, mas é essa disponibilidade, a criança precisa sentir essa confiança, né? Então, assim, o valor disso, porque às vezes é um momento extremamente triste e felicidade na biografia pede tempo. Uhum, uhum. É tão bonito, eu já vi, é isso, às vezes aquilo que parecia tão difícil era amor puro. E aí a gente percebe que talvez fosse o nosso temperamento, não sei. Todo mundo é imperfeito, não é isso. Mas eu quero dizer isso, assim, essa confiança, quanto é importante o olhar para a criança, o que ela precisa agora nessa fase, né? Eu E concordo com você. E é uma
é uma cartilha em branco, né? Porque mesmo quem tem muitos filhos, nossa, o João era desse jeito, a Maria é de outro jeito. Sim, é isso mesmo. E talvez o André vai ser outro. E quem tem uma família grande começa a perceber, cada um é de um jeito. Eu tenho 4 filhos, cada um é de um jeito. Evidente que é assim, né? Todos vocês têm filhos, vocês sabem como é que é isso. E assim, às vezes eu me pego, meus filhos já são grandes, já são adultos. Aliás, o meu último filho vai casar agora. E então é um momento muito gostoso de ver isso, que eles estão na vida aí, cada um está com o seu lado, fizeram suas escolhas, algumas eu ajudei ou atrapalhei certamente, mas assim, é bom saber que eles estão na vida, com as suas dificuldades, com seus percalços e assim vai indo. Aí, se você me perguntar, você fez as coisas? Olha, algumas coisas eu fiz, outras certamente eu deixei de fazer. Isso eu não tenho dúvida que isso falhou, faltou. Mas, em compensação, eu acho que, por exemplo, o que a gente pode ajudar as crianças em relação à confiança, sabe, Rê? É quando a gente chega e fala o seguinte: olha, isso eu sempre falei aqui, né? Eu talvez não vá concordar com tudo que vocês vão fazer na vida, mas a princípio eu estarei do lado. Aí depois me convençam, né? Porque é isso que os pais, eu acho que podem fazer, né? Os filhos mais adultos. E quando os filhos são pequenos, esse grau de confiança, é você arriscar e falar, olha, não, né? O que eu vejo na minha clínica, né? Que eu sempre me baseio naquilo que eu estou vendo, senão fica uma coisa muito teórica. O que eu vejo na minha clínica é que os pais, não todos, evidente, mas assim, querem manter um status quo, querem manter uma projeção de vida, um modelo, alguma coisa idílica, na qual eles não vão dar conta. Não vão dar conta. Primeiro, que eles não têm estrutura biográfica. Segundo, que eles às vezes não têm estrutura psíquica para isso. E às vezes vem aquela criança cheia de desafios, né? Aquela criança voluntariosa, aquela criança que exige limites definidos, e os pais ficam perdidinhos da Silva, e ficam mesmo. Isso não é um problema. O problema é que às vezes eles vão olhar para trás, vão olhar, procurar o modelo. Então eles procuram o modelo de pais que eles tiveram. Então eles falam, às vezes eles não tiveram modelos muito bons de pais, né? A gente sabe disso. Ou às vezes eles repetem o mesmo modelo dos pais autoritários, não tem que ser duro com o menino. Esse negócio de moleque mole aqui não é comigo, não. Ok, aqui às vezes essa dureza vai deixar a criança amedrontada, vai deixar a criança. E será que esse modelo é o modelo mais adequado? Porque se fosse fácil a gente ser. Isso é uma coisa interessante, uma diferença grande entre ser velho e ser antigo. Isso é velho. Isso não tem mais sentido bater. Não tem, isso é velho. Agora, o que é uma coisa antiga que perdura é autoridade. Autoridade é antigo. A autoridade é aquilo que a gente olha e fala assim: o que que você não entendeu que eu falei? Que era para arrumar os brinquedos agora? Ah, Autoridade, mas fala, filho. desculpa, autoridade, acho que está dando um delay aqui. Autoridade é uma releitura, né? Assim, da minha sabedoria com o tempo. É. Já que você falou de autoridade de tempo, de releitura, tem uma coisa que eu acho legal, assim, uma definição, não sei se vocês vão gostar, vou dividir aqui. Autoridade é quando você tem idade para ser autor das suas próprias ideias, né? Porque é um pouco isso, né? Então, eu tenho um filho, né? Tenho 4 filhos, mas o meu segundo filho está esperando um nenê agora, né? Que vai nascer agora, finalzinho de fevereiro, comecinho de março. Já tem até nome, é um menino, vai chamar Theo. E eu vejo assim esse homem, né, que é o meu filho, esse meu segundo filho, que é um jornalista, psicanalista, né, todo cabeção no bom sentido, né? E eu vejo ele construindo uma paternidade que está gestando ainda. Então eu até cutuco ele, eu falo, como é que o pai já nasceu, não nasceu? Porque é aquilo, né? O pai só nasce quando nasce a criança, do ponto de vista masculino, né? Sim. Porque a gente, enquanto homem, a gente não tem essa. Eu falo sorte porque é uma baita de uma inveja. Você sabe, a grande inveja do homem para a mulher é o peito, que ele não tem, e essa coisa, né, da mãe. Isso não adianta. Se eles falam que não, tem que assumir, vamos, assume que dói menos. Então, essa é a grande inveja. E eu brinco com ele nesse ponto. Eu falo, tá gestando, tá gestando. Eu vejo ele todo preocupado, assim, sabe? De cuidar, ela não pode. Essas imagens você não pode ver e tal. E eu acho engraçado porque todos eles foram criados em escolas Waldorf, né? Então, esses valores de imagem, a gente sempre achei isso importante, né?
E durante muito tempo isso era muito rechaçado, o que também é interessante, né? Porque falar, que bobagem, vocês ficam vendo gnomo em tudo, tudo. Quer dizer, tem que ter esse espaço também para execrar, para acabar com isso, mas depois, na hora da construção, pega esse, né? Que não é nem mérito, não estou nem querendo me impressionar. Eu estou bem com sol aqui na minha cara, vou ficar de costas. Mas, assim, uma coisa que eu acho curiosa é como essa coisa é absolutamente tão, por exemplo, isso de nascer a criança, né? E é tão absolutamente atávico no homem que a gente vai dando os nossos jeitinhos, cada um dá o seu jeitinho, né? Ele dá um jeitinho desse, que talvez eu tenha sido um pai menos austero do que o meu. Meu pai era um polonês muito austero. Meu pai não falava nada, não falava nada, ele só me olhava, aquele olhar 48,5, que eu falava assim: você não quer me dar um tapa? Pensa na mente, me dá um tapa que vai doer menos, porque aquele olhar era insuportável. Mas olha, durante a minha vida toda, enquanto pai, eu treinei esse olhar na frente do espelho, eu nunca consegui, porque era um olhar de autoridade. Era aquele olhar que fala assim, agora chega. Ele nem falava. Agora chega eu que lia, né? Estava lendo lá, porque ele nem falava isso. Então, eu acho que a gente está no momento da nossa vida, na nossa contemporaneidade, é essa ideia idílica, idealizada de vamos deixar nossos filhos felizes do jeito que a gente puder. Se a gente não puder, a gente compra no cartão de crédito em 5 vezes, né? Vamos fazendo as coisas, vamos propiciando limites, Postando. nada de limite. Então, vamos fazendo da nossa criança o nosso grande projeto de vida. Então, eu tiro muitas fotos, faz aquele desenho horroroso, né? Tudo bem, todo mundo faz, ai, que coisa linda, tal. Ok, não vamos falar que desenho horroroso para criança, mas a gente pode chegar e falar assim, vamos tentar fazer, a gente vai escamoteando um pouquinho essas coisas, né? Por quê? Porque as crianças, de repente, elas ficam infladas, elas ficam super egóicas, mais do que já são. Uma palavra que o pessoal gosta muito, elas ficam muito empoderadas, muito poder. Os pais cada vez mais impotentes, cada vez mais submissos, cada vez mais reféns, oferecendo um mundo que não é real, oferecendo uma felicidade que eles não vão dar conta. Olha o cenário trágico que eu tô fazendo, mas infelizmente é verdade. Aí vai ter uma frustração, essa criança fora do ninho, ela não vai viver, a vida não vai ajudá-la. Fica um ser antissocial, toda namorada é ruim, toda namorada não presta, se não todo, uma grande maioria dos patrões não me entendem. Ô Zé, e aí eu acho que uma outra coisa que contrapõe a felicidade também são os diagnósticos, porque às vezes a gente vê assim um diagnóstico, né? Como é assim, como se um diagnóstico explicasse que é você, como é que eu posso olhar para o meu filho, para minha filha, para o meu neto, para minha sobrinha, enfim, para a criança que eu tenho diante de mim e sem o rótulo de um diagnóstico, porque eu vejo hoje as crianças são isso ou aquilo. Você tá, né? Você tem que classificar, né? Você tem que dar um CID, né? Código Internacional das Isso. Doenças. Tem uma coisa chamada CID-10. O CID-10 é no mundo todo, a gente tem um número, por exemplo, que é um determinado CID, né? F11 é alcoolismo, se eu não me engano. Então, qualquer lugar médico do Japão, né, sabe que F11 é alcoolismo, assim vai. E das crianças a gente tem muito disso. Então, por exemplo, aí você está mexendo você está me cutucando, né? Falando da minha área médica, mas é isso mesmo. O diagnóstico facilitado é um pouquinho complicado. Hoje em dia, uma grande parcela da população tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uma grande parcela. Talvez talvez tenhamos um pouco de TDAH, só que a gente aprendeu os nossos macetes, a gente aprendeu a trabalhar um pouquinho isso. Agora, as crianças, elas também têm que ter um treino. A palavra é feia, mas tem que ter um treino, elas têm que ser treinadas para algumas coisas. Então, por exemplo, criança que tem na escola TDAH é aquela criança assim que ela não presta atenção, ela tem uma dificuldade muito grande. Mas olha que curioso, não é que elas não têm foco, elas têm um hiperfoco, mas elas desfocam as outras coisas.
Então, por exemplo, eu vou contar uma história para. Então, vou contar uma história de uma vez, João. Ele fica pensando no João, aí de repente passa uma borboleta lá no coisa. O João tá lá e a borboleta, então ele fica, olha, a borboleta tem tantas cores. Isso daí depois ele volta para a história do João, que o João já está lá longe. Então eles ficam perdidos. Então, uma dica que a gente fala para os professores é assim: quando você percebe que tem uma criança muito dispersa, a gente tem que dar mecanismos e dar soluções e dar jeitos para que ela consiga viver no mundo com a dispersão que ela tem. Então, o professor pode combinar com a criança, assim, chega no ouvidinho dele e fala assim: olha, às vezes você viaja um pouquinho. Quando você ficar muito assim, eu vou olhar para você, presta atenção em mim. Eu vou coçar minha orelha assim. Quando eu coçar minha orelha, é que você está longe, aí você volta a se focar. Então, isso é um recurso pedagógico que eu acho muito interessante, É um porque pacto. consegue intimizar e a criança percebe que ela não é rejeitada. Porque esse é o grande problema, né? Aí fica o TDAH, a criança que é autista, a criança que tem outras situações, porque, né, às vezes eu falo algumas coisas assim, pode parecer brutas, mas tem certas situações que alguns pais ficam com tanta dificuldade, eu falo assim, bom, então, o que que a gente vai fazer então com essas dificuldades que seu filho tem? Ok, vamos então fazer um exame neuropsico, não sei o quê, vamos fazer. Mas assim, na verdade, não tem tratamento para isso clínico, medicamentoso. Alguns remédios ajudam, outros não, mas assim, o relacionamento, o jeito, o modus operandi com essa criança, aí você vai fazer uma mudança. Uhum. Então, a solução é trocar então o João por um José melhor. Não, mas que absurdo, né? Então, não dá para a gente trocar a criança é o que nós temos. Então, nem estou querendo entrar nessa questão kármica, porque é muito complexo. Mas, assim, é o nosso filho, é o nosso bem maior. Tem as nossas limitações? Tem, mas o primeiro passo é a aceitação. E o segundo passo, o que, vamos arregaçar as mangas, o que a gente pode fazer? Se valer de profissionais que são competentes e que ajudem. Porque profissional ruim e que fica dando remédio, desculpa com todo respeito, não é que não funcione, mas assim, às vezes não ajuda nada. Fala aí. Eu acho que são dois níveis de aceitação. Então, aceitação de si, do seu temperamento, da sua expectativa, aceitação do que a criança traz. E eu, a minha mãe, com a melhor das... não tem dúvida, a mãe tem intenção, gente. Ela não tinha informação, mas eu, aos 11 anos, com a questão de obesidade, fui numa clínica muito chique na Avenida Paulista e comecei a tomar anfetamina aos 11 anos. E aquilo foi um milagre. E depois isso tem um desdobramento na minha biografia que demorou para eu entender, mas assim, aquela mãe estava tentando acertar, tenho certeza, deve ter sido assim. E aí hoje eu vejo assim, às vezes as pessoas acham que o número de seguidor fala sobre a qualidade do médico, ou que um preço de consulta fala sobre a qualidade de um médico, assim, não deixa de falar, não é isso. Mas é esse olhar, quem sou eu levando essa criança ao médico, né? Eu fico muito entristecido com isso, sabe? Porque a gente já tá nativo há muitos anos, né? Então a gente, mesmo colegas assim, que mais ou menos a gente imagina que tem um pouco a mesma conduta terapêutica que a gente, né? Mas assim, eu acho que é um certo equívoco, né? Eu sempre fico pensando, eu já ouvi muitas vezes isso dentro da antroposofia, quando as pessoas falam assim, uma pessoa deprimida é uma pessoa que não tem amigos, né? Isso sempre me dá muita dor no coração, sabe? Porque são pessoas assim muito gabaritadas que falam isso, e são pessoas que, pelo gabarito delas, elas são muito ouvidas. Mas as pessoas ouvem uma grande bobagem, porque quem sabe, quem lidou com depressão e quem teve depressão, quem conhece depressão, sabe que é lógico que não tem amigos. Eu tenho pacientes deprimidos que os caras não saem da cama, eles fazem xixi na cama, adultos. Aí você vai falar, nossa, sim, porque a expectativa de vida é muito reduzida, então às vezes você precisa de dar alguma coisa, você tem que dar remédio, você tem que fazer alguma coisa, você tem que ter uma compaixão com esse paciente e tentar ajudá-lo a sair daquele encosto. Ter amigos, ó, é lá na frente, depois de muito jogo, tem muita coisa pela frente. A criança, por exemplo, né, que esse é o nosso desafio dentro da escola, né, as crianças elas vêm com essa dificuldade grande e às vezes os pais, né, os professores falam, doutor, essa criança tem o síndrome do Jurubag Loglox,
que às vezes nem sei o que quer dizer isso, sabe? Então eu vou procurar saber. Não é que eu desprezo isso de maneira nenhuma, mas eu sempre Sim, sim. no anterior eu falo, ok, tudo bem, o que que a gente faz com isso? Ah, meu filho, doutor, ele tem autismo, ele tem TDAH, ele, sei lá, torce aí pelo Benfica, ele gosta de comer bacalhau, né? Ok, ó, muito bacana isso. Então, isso faz parte da vida dele, né? Obrigado por você ter me falado dessas coisas, mas o que que a gente faz com isso? Então, o dia que não tiver bacalhau, ele não vai comer. O dia que o Benfica perder, ele não sabe? Então, porque senão as coisas ficam, e dentro da antroposofia, né, Rê? Às vezes essas coisas são muito prementes em relação aos temperamentos. As pessoas falam, Sim. ah, mas o meu filho é muito colérico. Desculpa, ótimo, então vamos trabalhar a fleuma dele, porque ele já tem colérico, eu já sei, tudo bem. Então, é um garoto, uma criança que de repente ela é muito, vem para tudo, que nem o Napoleãozinho. Então, trabalhar um pouco esse silêncio dele, né? Sempre trabalhando nas polaridades, né? Então, os diagnósticos, eles são interessantes? Eles são, mas eles são, às vezes, muito entende esse termo? Acachapadores? Existe isso em Portugal? Sim, Acho que tem, né? rotulam, né? Eles querem resolver, Fecha isso, então. E aquele eles carinho, fecham a questão em vez de ampliar, parece que eu não de tenho mais. aprofundar. Não dá mais. É tipo, por exemplo, sei lá, você dá uma definição e dentro dessa definição você imobiliza o sujeito. Na criança, não, no meu ponto de vista, isso é quase um crime, porque você impede ela de ter um desenvolvimento. E você falou uma coisa que eu acho bastante importante. Eu trabalho no consultório, como eu mexo com os pais, o primeiro processo é realmente trabalhar essa questão da aceitação da criança. Para um pai aceitar que ele tem um filho que tem alguma situação, né? Uma vez eu atendi um pai que o filho ele tem um autismo leve, mas ele tinha um comprometimento do TEA, do transtorno de espectro autista. Ele falou assim: Você está querendo dizer então que meu filho é bichado? Olha a classificação que ele colocou bichado quando a fruta tem bicho, né? É, Aí eu falei: Se você quer entender assim, eu não acho isso uma coisa assim, mas assim. Aí eu falei assim, porque ele veio com essa coisa, né? Um enfrentamento de falar isso. Eu falei, olha, se você entende isso, se você entende que o seu filho é uma planta, uma fruta bichada, eu queria te dizer assim, que a gente pode tirar o bicho e comer a fruta, porque era um nível de entendimento que ele poderia entender. Agora fala assim, não, imagina, não é bem assim, porque é uma criança muito tímida, é uma criança às vezes com dificuldades. Então, a gente também tem que tomar um certo cuidado quando a gente doura muito a pílula, né? Mas em compensação também, fechar um diagnóstico e tipo assim, vamos colocá-la lá e não propiciar situações para que ela tenha um desenvolvimento. Aí eu acho que a gente não ajuda como ser humano, como condutor, terapeuta, seja lá o que que a gente for. Então, eu sempre penso assim, né? Quando às vezes vem essas situações assim, por exemplo, em relação... Voltar a esse tema da felicidade que é um pouco mais leve. Mas, por exemplo, quando aqueles pais eles chegam e eles falam, nossa, não sei o que fazer com meu filho, que é muito birrento, tal, e eu vejo todo o salseiro que essa criança faz na minha frente, bate na mãe, bate no pai, chuta, tal. E eu fico pensando assim, gente, está tudo errado, né? Porque é um piolho desse tamanho, de 3 anos, uns cavalões que são dominados completamente por esse piolho. Então, o que que a gente vai fazer? Vai dar um remédio? Piolhodorum para ele? Não, não vamos dar isso. Mas o que que a gente faz? A gente exacerba. Desse jeito, meu amigo, vai ser difícil. Porque essa criança que almeja uma felicidade, ou que não lida com a frustração, ela vai para a escola, ela certamente vai ser frustrada. Vai ter uma hora lá que vai dar ruim. Aí, como é que faz? Vai virar um frustrado, se ela não tem repertório, fica quase psicótico, sabe, Regina? Então, esse é o meu grande medo com essa dificuldade dessa felicidade plena, absoluta, de você criar um mundo psicótico, um mundo paralelo. uhum, Um uhum, mundo do Tim Burton, sabe? Aquele mundo assim. É um devaneio, sabe? uhum. Aquela, aquele... Na foto é perfeito, assim, né? Essa coisa da aparência que a gente vive tanto hoje. E aí eu venho trazer, então, eu vejo assim, felicidade, quando a gente é responsável por uma criança, requer coragem. Promover a felicidade requer coragem. requer coragem, requer.
também a gente aproveitar, e eu vou citar um outro autor, que é o Leandro Carnal, que é um historiador, ele fala uma coisa também muito interessante sobre felicidade, né? Trazer essa outra ideia. Ele fala assim que a gente deveria aproveitar esses momentos onde a gente tem essa sensação de felicidade para promover mudanças. Que eu acho muito interessante essa ideia, porque, por exemplo, em determinadas situações, vamos imaginar assim, né? Um exemplo assim, por exemplo, trabalhei o dia todo, né? Todos nós, né? Mas assim, trabalhei o dia todo, aí já está no finalzinho do dia, né? A gente trabalhou tudo, nossa, olha para trás e fala que um dia produtivo, algumas coisas não deram certo, mas assim, existe um gostar nosso. A gente pode propiciar felicidade para nós. Então, talvez nesse final do dia, fala assim, agora eu acho que eu mereço um chá, sei lá, um chá com biscoito, cada um sabe o que quer fazer. Mas assim, ou então ler um bom livro, né, assim. E nesse momento é um momento de felicidade que você propicia para si mesmo. Ou então contar uma história para a criança, né? Que é muito feliz, é muito gostoso. Isso também propiciar uma felicidade para os outros, né? Ou com o companheiro, ou com a companheira, né? Assistir um filme juntos, ou, sei lá, conversar juntos e fazer um chá para o outro e tomar o chá junto, essas coisas. Então, eu acho que também uma coisa da felicidade, que eu acho assim, aprender a compartilhar esses momentos felizes, porque eu acho que é isso que dá um gás para os momentos infelizes que a gente vive, sabe? Porque todos nós temos épocas da vida, né, que a gente às vezes tem situações, nossa vida, parece que a vida está pedindo, batendo muito na gente, né? Batendo muito. Tá? Então a gente tem que achar um desvão, tem que achar um caminho, tem que achar alguma coisa lá para, porque senão a vida fica muito inviável. Então essa talvez seja uma coisa interessante. O ritual da felicidade, né? Que é muito simples, assim, essa coisa do chá. O dia pode ter pego fogo, mas o chá tá, a água e o chá estão ali, né? Por isso que eu acho que é tão importante, né? Eu bato muito nessa tecla da história dos contos de fada, né? Isso pensando no nosso personagem que é a criança, contar um conto de fadas. Lógico que também a gente tem que ter uma curadoria, né? Porque não é todo conto de fadas que está apropriado. Tem contos de fadas que são muito terroríficos e tal. Mas a gente sabe mais ou menos o nosso eleitorado, né? A gente sabe mais ou menos os nossos filhos, como é que eles são. E alguns contos, eles são muito legais. Principalmente quando, dependendo de quem... Ah, tem uma gatinha preta ali na Marina. Principalmente quando a gente conta um conto para uma criança e que a gente mais ou menos percebe que a identificação com aquele personagem vai ser muito direta. Então esse conto ele tem um efeito terapêutico muito bom. E isso, né, já se descobriu isso várias vezes, tal. Muitas pessoas numa época da vida, né, você sabe isso melhor do que eu, Rê, na biografia, às vezes assim, uma lembrança que sempre fica ali, mesmo no meio do tumulto, fala assim, eu lembro quando a minha mãe me contava uma história. Que idade você tinha? Eu era muito criança, e tal. E aquilo ficou, a pessoa já tem 40, 50, 60 anos, aquilo ficou assim como se fosse um bálsamo, né, que ela teve. Naquele momento, a impressão que eu tenho é que o cérebro se refugia naquele momento e naquele refúgio vem aquela coragem, ou vem aquela força, porque tem certas situações, tem pessoas que têm uma quantidade de desgraças, né? Parece que gente mesmo colocou chiclete na cruz, que a gente fala, né? Você colocou chiclete na cruz, não é possível. Tem gente que é uma sucessão de desgraceiras o tempo todo, né? E que a gente até fica ouvindo e fala, gente, eu não tenho problema, né? Porque essa pessoa tem todos os problemas estão nessa pessoa. Então, a gente tem que tentar, não dá para chegar bucolicamente e falar, você tem que agora fazer, vamos rezar, né? Vamos fazer um mantra. Eu não estou desfazendo, por favor, não Sim, estou. sim, sim. Mas é que assim, tem certas situações que às vezes a pessoa não tem condição de sair daqui e ir até ali, porque ela está tão desgraçadamente, então não adianta a gente falar, você não fica essas autoajudas tolas, né, que eu acho, olha, vamos pensar positivo, o mundo é bom, ok, o mundo é bom, mas por exemplo, não está sendo bom para mim agora, eu preciso de uma ajuda, preciso de alguma coisa, então né? A felicidade existe. Sim, existe, meu amigo, mas nem sei o que é isso, né? Então, talvez uma ideia para esses adultos, para essas pessoas, é tentar ver algumas coisas pequenas. Porque a felicidade é feita também de pequenas coisas, né?
Tem uma frase que o pessoal fala que Deus está nas pequenas coisas, o diabo está nas grandes coisas, né? Então, talvez nas pequenas coisas tentar trazer esse olhar para essas pequenas coisas. Porque, por exemplo, né, às vezes eu vejo situações assim, né, de penúria, muita penúria mesmo, né? E às vezes a pessoa ela foi abandonada pelo marido, ou não tem marido, está se separando, tem os filhos para criar, não tem dinheiro para pagar a escola, situações de muito desconforto mesmo, né? E aí, o que que a gente pode ajudar? A gente pode ajudar, talvez, a pessoa a falar assim, bom, o que que a gente pode fazer, né? Então, às vezes, tem que sacar da cartola, tirar da cartola, ter um pouco de criatividade, o que que a gente pode fazer. Simples, né? Por exemplo, na pandemia, né? Tem todo um trabalho nas escolas em relação à pandemia. Ah, a pandemia sacrificou muitas escolas. Sim, sacrificou. Teve escolas que fecharam, porque não tiveram mais alunos. E o retorno à pandemia, as crianças ficaram muito ligadas no online, né? Ficaram muito ligadas a isso. Como é que você vai voltar a fazer isso? Aí a gente vai ter que reinventar a roda? Não, a roda já foi inventada, mas a gente tem que dar novas coisas para a roda, novos usos para a roda. Então, por exemplo, mas agora ninguém consegue tirar mais o celular deles. É uma queixa comum na escola. Que idade que você está falando? Ah, as crianças de 7, 8 anos só com celular. Sim, você tem que tirar. Não é tirar e pôr de castigo. Vamos fazer, então, sei lá, vamos, sei lá, uma roda de conversas à noite. Ah, mas. Porque tem sempre os percalços. Ah, mas é difícil. Mas é difícil por quê? Ah, porque a pessoa está cansada, os pais estão cansados. Gente, pai é pai, mãe é mãe, é trabalho o tempo todo. Me desculpa, é assim que é. A gente pode ficar depois sossegado um pouquinho mais tarde, mas é o momento, né? Então, as coisas que às vezes eu falo para os pais, desliga a televisão, desliga a Netflix, essas coisas aí, o streaming e tal. Fica junto, mas eles não participam. Sim, mas não vai logo de cara achando que eles vão falar, ai, papai, é tudo que eu queria. Não, mas insista, conta uma história, fala como é que foi teu dia, hoje é o dia, eu vou te contar. Seja um pouco criativo, né? Eu lembro quando eu chegava em casa, eu tinha uma história que eu contava para os meus filhos, eu falava assim, nossa, hoje eu vi um cachorro de 3 pernas. Pura mentira, mentira total. Mas aquilo chamava tanta atenção deles. Pô. É mesmo? Eu falei, não, você precisa ver. Aí eu falava como meu cachorro andava, como ele corria. Muito engraçado, né? Isso chamava muita atenção deles. Bom, era uma outra época, não tinha tanto apelo midiático como tem hoje. Mas mesmo hoje, eu acho que vale a pena a gente tentar fazer contar uma história. Eu vou falar uma coisa que pode parecer muito arcaica para vocês, mas assim, de repente, começar a contar a história do jogo de xadrez ou do jogo de gamão, que foi inventado na China. E as crianças, elas ficam com o olho desse tamanho. O papai ou a mamãe sabem disso tudo, é mesmo? Então, a gente, sabe, são recursos. Mas por que que a gente faz isso? Para trazer felicidade? É. Porque com esses recursos, a gente faz a coisa mais importante, que é esse elo de família, ele fica sólido, ele fica coeso. E quando esse elo de família fica coeso, é isso que essas crianças vão conseguir levar na vida lá adiante, nos percalços. Aí eles vão falar, puxa, na minha família. Isso não é uma coisa idílica, utópica, não é uma coisa boba, piegas, mas é uma coisa verdadeira. Minha mãe contava história, meu pai contava história. À noite a gente às vezes se reunia. Não dá, às vezes não precisa ser todas as noites, mas a gente pode elencar umas 2 ou 3 noites. Ninguém morre se não liga a televisão à noite. Ninguém vai morrer por conta disso. E pode fazer uma roda de conversas. E isso às vezes, né, estou falando uma coisa tão antiga, mas a gente tem que às vezes tem que reinventar essas novas dinâmicas familiares, né? Quando a gente trabalha com família, eu trabalho muito com parentalidade, eu lanço mão dessas coisas, que são muito simplórias. E as pessoas falam, nossa, não, mas experimenta, porque depois é que nem você tomar um bom vinho, né? Aquilo cai bem e você quer tomar de novo. Você não vai se conformar em tomar um vinho ruim depois, porque você começa a ter esse como padrão, né? Uhum. Eu acho isso muito saudável. É que tem um problema isso tudo, né? É que isso dura pouco tempo. Quando os adolescentes começam a crescer, e se isso não teve essa vivência, eles não se ligam mais. Aí você tem que usar outros artifícios, outras coisas. Então, para os pais que têm crianças pequenas, isso ainda é muito possível, e mais do que possível, isso é terapêutico. Preciso, né? Isso é que nem dar comida. É que nem dar comida. Que nem fazer uma comida gostosa, uma sopa gostosa nesse friozinho de vocês, é aquela
caldo verde, né? Vocês fazem aquela sopinha gostosa que enche, que esquenta bem a barriguinha. O que esquenta o coração das crianças, né, são os pais que isso é felicidade, né? Talvez uma Sim. felicidade. Tudo bem, não é aquele Lego de 800 peças, não é um PlayStation, não, não é nada disso. É uma conversa e às vezes brincar com essas coisas antigas, consertar brinquedos dos filhos. Eu vou falar uma coisa que é mais antiga ainda, mas de repente tem muitas mães que têm essa habilidade de bordar, ou sei lá, eu fazer alguma coisa assim, mesmo que não bordar, de pintar, de desenhar. Então, é isso que eu acho que é o que junta, sabe? Eu acho que é o que faz, que dá esse amalgamento, para que dá essa estrutura mais humana, né? Porque a gente fala muito de felicidade, felicidade, felicidade. Às vezes fica um ideal assim tão luciférico, um ideal assim tão Uma diabólico, obrigação, é. coisa tão distante, tão assim, eu não tenho dinheiro para isso, né? Isso é impossível. E a gente às vezes esquece de pegar a criança pela mão, ir a pé até a padaria, ir a pé até, sei lá, dar uma volta no quarteirão e ver as coisas assim. Isso já traz um. A gente às vezes subestima muito a nossa capacidade, sabe? A gente idealiza muitas coisas porque talvez a gente ache que ser feliz é ser rico. Ou ser feliz é ter tudo. Não. E está provado hoje em dia que um grande número, né? A gente falou isso um pouquinho antes, né? Um grande número de pessoas que, às vezes, a palavra não é interessante, mas é uma situação da nossa atualidade também. Muitos suicidas, né? Muitas pessoas que abrem mão disso, não todos, evidente, mas é porque procuram alguma coisa que não cumpre mais. Eu trabalhei durante muitos anos com pacientes adictos, né, de droga. Aí o camarada ele falava assim às vezes para mim, olha, não tem mais graça, sabe? Eu já experimentei maconha, já experimentei cocaína, já experimentei heroína. Nada é tão gostoso, nada me dá tanto prazer como o crack. E assim, eram pessoas que. Aí eu não vou falar que é absurdo, que coisa do demônio e tal, mas ele já estava completamente envolvido. E são pessoas que às vezes a gente tem essa situação de demonizar isso, né? Lógico que é um problema gravíssimo de saúde pública, isso no mundo todo, aqui em São Paulo, um caos, isso, vários lugares do mundo é assim, que a gente tem que pensar, olhar isso com bastante carinho, porque são pessoas humanas ainda, né? São humanos. Eles estão se desumanizando, mas são humanos. Então, o que que a gente pode pensar sobre essas coisas? É que, de repente, esse ideal de felicidade, essa busca infinita pela felicidade, talvez nunca chegue para agora, chega. Sabe aquela coisa do segundo copo? Tá bom já, mas não, tá bom, vamos ficar só nisso. Mas isso é um treino, os adultos também têm que aprender a fazer isso com as crianças, né? Porque a gente também, estou falando de droga, uma coisa lá no futuro, estou falando das crianças, mas existe uma certa droga na nossa vida atual que é o celular. Existe uma certa droga da nossa vida contemporânea em relação às crianças, que são as crianças que querem tudo, que perdem todas as suas roupas na escola, que os pais compram aqueles tênis que custam uma fortuna. Cadê o tênis? Perde. Porque é uma felicidade o tempo todo. Então parece que, sabe, é uma cornucópia que está sempre dando, sempre dando, sempre dando, sempre dando. Então a pessoa não tem limite, né? A droga é um exemplo grande da falta de limite absoluto. A pessoa não tem limite. Ela quer ter prazer, ela quer ter prazer. É isso que o crack faz. O crack ele dá uma euforia imediata. A pessoa dá uma cachimbada de crack, a euforia é imediata. Então, é uma pulsão, serotonina sobe muito. É um prazer absoluto. Eu lembro que teve um rapaz que falou para mim, falou assim, olha, o crack ele falou assim para mim: imagina uma trepada que você deu, usando esse termo, desculpa, mas assim, imagina se um orgasmo que você teve. O crack equivale a 20 orgasmos, para me mostrar mais ou menos como que era bom para ele e tal. Sei lá, tudo bem, né? Só para dar uma ideia da dimensão prazerosa que o camarada tinha. E parece que é verdade isso. Só que o problema é que quando imediatamente cai, então ele entra numa euforia absurda, cai rapidamente. E quando ele cai rapidamente, ele fica com aquela sensação, está faltando, então ele dá mais uma cachimbada. Esse é um grande problema, né? Porque na segunda ou na terceira cachimbada, o cara já está viciado. Uhum. E hoje em dia, em São Paulo e no mundo todo, existem drogas sintéticas, que é o K30.
Então, eu não estou querendo trazer uma coisa de terror nessa conversa, mas assim, eu não estou querendo essa comparação. Você está querendo dizer que mas é uma busca de felicidade extrema. Então, não estou falando que a gente, mas o cuidado que nós temos que ter com as nossas pequenas crianças e com nós mesmos é também se valer daquilo que a gente pode ter. A gente pode ter mais um emprego, sei lá, ter mais dinheiro. Sim, a gente pode ter tudo isso e nada contra a gente procurar Claro. essa situação. Maravilhoso, tá tudo bem. Precisa ver só se isso é útil para a gente. Será que eu ter mais um emprego? Será que eu ter mais assim? Isso me dá um prazer imediato? Eu vou ser feliz nisso ou eu vou acumular muita coisa e de repente minha filha está crescendo lá, nem vejo mais ela, minha mulher pouco e pouco eu vejo. Então, a que preço são essas situações também, né? É o Então, discernimento que você traz. toda sobre essa É, questão. e Zé, assim, é assustador quando você pega pesado do jeito que você pegou. Mas eu quero dizer que quando eu falo que eu gosto dele, gente, assim, tem um antídoto que eu já sei, eu já escrevi aqui, assim, né, em caso de emergência, a história do mingau, Domingo ao doce? do mingau doce, né? Então, eu quero dizer, trazer essa simplicidade, esse discernimento, o quanto gente, é uma história, mas o que ela pode trazer nesse sentido de aprender a me conter, de aprender o limite. Então, Sim, eu estou te ouvindo isso, assim, tem drogas muito pesadas, mas que se a gente souber contar uma boa história, talvez a gente tenha a chance de um antídoto nas mãos. pois é, e porque muitas vezes a nossa própria vida, né, todos nós, assim, algumas pessoas, pelo menos, não todos nós, mas algumas pessoas, por exemplo, a relação delas, a vida delas, é uma droga, né, nesse aspecto, né? Porque fica essa ideia desse falso self, né? Cria-se uma coisa que não corresponde à vida e a pessoa, né, vai nas relações, então as relações se dissipam, as situações acabam. Tudo bem, né? A gente sabe que às vezes os relacionamentos humanos eles não duram para sempre, né? Tem horas que a gente percebe que o casal vai ser mais feliz se ele se separar do que ele ficar junto. Isso é da vida, já aconteceu comigo também. Todos nós temos um pouquinho isso, e tá tudo certo. Não vamos entrar nesse julgamento, pegar chibata, se bater e tal. Mas, assim, do ponto de vista das crianças, os pais sempre são os pais da criança, né? Isso é uma coisa interessante que a gente às vezes esquece. Então, quando a gente às vezes coloca as pedrinhas assim do lado, né, e vai em torno, pensando na criança, não importa muito se a mulher tem uma bronca da minha ex-mulher, e tal. Ok, mas assim, ela é a mãe do teu filho, meu. Você pode casar 20 vezes, mas ela vai continuar sendo a mãe. E aí você não vai poder ensinar para essa mulher a ser mãe. A maternidade é dela. Agora, é importante também que a mãe também fala, mas esse marido, esse pai do meu filho é um traste, ele não vale nada assim, mas é o pai que ele tem, é o pai que ele escolheu. Deixa ele Respeitar se isso, e a paternidade para ele também. Então, qual seria o ideal de felicidade conjugal? Talvez viverem separados? Talvez. Mas, assim, um ideário interessante é talvez, assim, respirar fundo e tentar pensar na criança como ser mais importante. Aí, nessas horas, aí a gente engole um pouco de coisa. Aí a gente engole, tá bom, vai. Porque é isso, pelos filhos a gente faz isso, né? Então, aí vale a pena, por exemplo, um casal separado, que às vezes é bastante comum, eu oriento sempre uma história, então vamos pensar na tal do mingau doce aí. Eu sempre faço uma copiazinha, dou para o pai e dou para a mãe. Ou então dou para a mãe e falo, vê se o pai quer oferecer, quer dizer, o pai não quer. Bom, então, tem as dificuldades da vida. Mas a brincadeira é o seguinte, olha, essa é a lição de casa para vocês. Vocês dois têm que fazer tarefas pensando no filho. Então, era interessante que à noite, quando ele estiver na tua casa, você conta essa história. Quando ele estiver na casa do outro, ele também conta a história, do jeito dele, sei lá. Mas assim, é uma ideia. Agora, pensando na criança, como é interessante ela perceber que os pais ainda têm, em alguma situação, um certo ritmo, um certo respeito. Aí a chance de sucesso é um pouco maior. Às vezes vai funcionar? Sei. Mas assim, a gente sempre traz a responsabilidade, traz sempre a consciência, né? E você falou do mingau doce.
mas eu gosto bastante, evidente, Que é né? a do Eu gosto limite, que é... que é o do limite, vai até aqui, né? Para a panelinha e tal. Agora, tem uma história que eu acho muito interessante, várias histórias, inclusive, mas tem uma que eu gosto muito, bastante, que é do Idris Shah, que é um camarada da tradição sufi, né? Que ele traz muitas histórias do Nasruddin. E o Nasruddin é um personagem, acho que vocês conhecem o Nasruddin, é um mulá, né? O Nasruddin é um personagem. Mulá é um sábio, né? Mas assim, o Nasruddin, ele fala umas coisas tão gaiatas, ele fala umas coisas assim, tão assim, mas assim, é muito bacana porque o Nasruddin, ele traz uma leveza, sabe? E a resposta que ele dá para as perguntas que lhe são feitas são de uma objetividade, de uma obviedade, assim, absoluta. E as crianças entendem isso, então a gente às vezes sofistica muito, a gente explica muita coisa para as crianças, quando de repente a gente pode chegar para ela assim, agora chega, vamos guardar as coisas, está na hora de dormir. E a gente vai falando, não, tem que dormir, porque amanhã você aí começa a explicar. Porque senão você não vai acordar cedo, né? Deixar os brinquedos tudo espalhado. Tudo. Então, quando começa a explicar muito para criança pequena, entra pelo ouvido, sai pelo outro. Ela não está nem aí, mas ela manipula. É um poder que você deu. Não estou maledizendo as crianças, que todos somos assim, tá? Mas assim, a ideia, agora vamos bater na criança, pôr ela de castigo? Não, isso é bobagem, porque não vai ter uma resposta pedagógica e nem humana, né? Isso é muito velho que eu estava falando. Mas assim, opa, que pedacinho que você não entendeu? Então a gente faz, vê, né? Tentar trazer uma situação. E na hora do final do dia, já brigou o dia todo, né? O moleque é danado, a menina é danada, tudo. Aí a gente faz as pazes contando uma bela história. Então a história é meio que o final feliz aí. Melhor do que ela ir para frente e ficar vendo televisão, né? Ver novela, sei lá, ou ver filme, Desenho. É. sei, qualquer coisa assim, ou ficar no computador, no celular, tudo. Aí fala, nada de celular, desliga seu celular e vai contar uma história. Ai, não quero, tudo. Tem crianças que são assim, viu? Tem crianças que não gostam, ficam bravas porque não aguentam a frustração. Aí eu falo para os pais, conta mesmo assim uma história. Ah, eu não quero, sai do meu quarto. Aí você também tem que se posicionar um pouquinho. Opa, o quarto de quem quer? É, meu. Sim, a casa é minha. Quem manda, às vezes tem que ser um pouquinho assim, não bruto. Você tem que falar, opa, quem manda aqui nesse galinheiro aqui? Quem que é a galinha-chefe? Quem que é o galo-rei aqui? Porque às vezes as crianças elas, ficam uma situação tão horizontalizada, tão absolutamente igual, todo mundo manda, a questão democrática da família, que é uma loucura, não pode ser assim. Democracia não funciona em família, né? Você sabe, né? Tudo bem que a gente pode ouvir, mas tem que ter uma deliberação dos pais. Os pais que devem ter cabeça para orientar as coisas. Fica uma questão tão horizontalizada que às vezes tem que falar para a criança: olha, só queria te falar uma coisa. Quem manda em você sou eu. E eu tenho crianças aqui no consultório que falam assim: mas quem manda em você é a mamãe. O pai fala. Barato isso. E quem manda aí, né? Talvez ela tenha ouvido isso, né? Aí a mãe fala, é verdade, que quando a mãe fala isso é uma desgraça, porque aí acaba toda a autoridade do pai. Mas assim, a ideia é que isso não aconteça, porque a gente está falando de felicidade, a felicidade está ligada também, uma outra palavra, ao limite, né? Porque tem uma hora que a felicidade acaba, né? O Vinícius de Moraes fala assim, a felicidade do Tom Jobim, a felicidade do pobre parece, né, uma manhã de carnaval e acaba o carnaval, né? Tem aquela euforia, tal, depois, aí tem a quarta-feira de cinzas aqui no Brasil que todo mundo fica. Acabou o carnaval. Menos a Bahia que dura um mês e meio, né? Aí é outro departamento. Mas assim, uma hora tem que acabar, uma hora tem que parar e trabalhar. Uma hora que a gente chega o fim de semana e vai. Então, a gente às vezes tem que lidar com essas frustrações. É. E felicidade, eu acho que aprender a lidar com a frustração também, viu, Rê? Eu É. acho que a gente pensa nisso. Eu já perdi uma roseira aqui no inverno e depois eu lembro da minha felicidade quando ela brotou. É assim, eu pedi desculpa, falei, gente, como é que uma mulher da minha categoria deixa morrer uma roseira ganhada, linda? E é o inverno, eu não soube lidar com ela, né? Mas eu não esqueço, eu sei assim a cena do quando eu descobri o verde que brotou aquela folhinha. Bom, Zé, eu abri para elas fazerem perguntas,
E a Carla está dizendo assim, muito interessante essa abordagem do Dr. José Carlos. Entendo, então, que o primeiro aprendizado sobre felicidade precisa ser dos pais, para que os mesmos não fiquem alimentando uma busca incessante e descartável de felicidade pelas crianças. Vou comentar um pouco isso. Eu concordo, eu acho que é verdade. A gente primeiro tem que entender, acho que são vários parâmetros aí, né? Por exemplo, quando a gente pensa na parentalidade, né? Às vezes, para a criança, o fato de você negar alguma coisa, por exemplo, sei lá, quer um doce, vai, um troço assim. E você acha que ela já comeu doce demais hoje, você nega. Ela não, no processo egocêntrico dela, ela vai querer o doce. Então ela vai usar os artifícios dela, vai chorar, vai brigar, ou ela vai seduzir o pai ou a mãe para conseguir isso. Por isso que a família tem que estar muito antenada nisso, né? São recursos que tá tudo certo. Mas vamos pensar assim, de noite eu falo, puxa, eu gostava de ter dado mais um bombonzinho para ela, né? Vamos pensar assim que eu vou me punir por isso. Então, quando começa a ter muitas essas punições, aí não é bom. Então, eu penso assim, é sempre muito saudável quando o casal conversa, sabe? Porque o, criar filho é muito difícil, né? Por quê? Primeiro, pelos desafios da nossa contemporaneidade, né? Tá complicado um pouco isso. São situações morais. Às vezes, assim, dentro da nossa casa, nós temos os nossos hábitos, nossos cuidados, tal. Quando a criança é exposta ao mundo, na socialização, e ela vai ser exposta ao mundo de um jeito ou de outro, os valores e as atribuições morais são um pouco diferentes das nossas. Aí, qual é o grau de complicação? O grau de complicação é quando essas coisas entram dentro da nossa casa e elas simplesmente invadem e a gente fica meio submisso a elas. Por exemplo, toda criança tem tablet com 3, 4 anos, mas eu acho que não. Mas assim, aí de repente todo mundo tem aquela coisa, todo mundo tem. Então tá bom, vou comprar um tablet, mas eu vou tomar conta do tablet. A, ma- a, ma- na maioria das vezes, quando entra, já você já cede, né? Então, agora manter isso, não quero tablet, não quero nada de mídia, isso. Se for um valor importante para um dos casais, para um dos parceiros, é importante que ele fale isso com a mãe ou com o pai. Por quê? Porque quando eles têm em uníssono a mesma ideia, as coisas ficam muito mais fáceis. O problema é quando tem as discórdias. Aí, né, aquelas, mas quem deu, tá? Foi a tua mãe, né? Aí começa, aí fica a mãe que é bandida, foi tua sogra, essa podia ser a sogra que tinha dado, só podia ser. Aí começa, a gente utiliza esses álibis, né, para meter o pau no outro. Então, é sempre interessante que a gente tenha sempre essa mesma conduta. Porque aí a gente não fica tão fragilizado, sabe? Então, eu acho que a felicidade, pensando em felicidade, é a gente talvez conversar sobre isso. Nossa, o que que eu quero para o meu filho, né? Então, uma conversa assim, né? Eu quero que ele seja bem. Eu quero que ele seja feliz. Não, mas feliz é uma coisa muito idílica. O que é felicidade? Porque isso dá uma novela, né? Felicidade dá uma novela, né? Citando um outro autor também que eu esqueci de falar, do Pondé, Luiz Carlos Pondé, ele fala uma coisa, que felicidade, quando a gente pensa em felicidade, a gente tem que se perdoar. Eu acho isso muito bonito também, porque você tem que se perdoar para ser feliz, né? Então, porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas que pai desgraçado que eu fui, né? Falando agora do meu filho que vai me dar um netinho, né? Vai me dar, eu já estou querendo que ele seja meu, mas vai ter um netinho na família, né? E que pai desgraçado que eu fui. Tudo. Então, se eu não me perdoo, eu não me atualizo. Então, na minha atualização, eu falo assim, certas coisas eu fiz, poderia ter feito diferente, mas naquele momento foi talvez que eu pudesse ter feito. E assim foi. Então, é importante também a gente olhar para trás, se perdoar e tentar reavaliar, tentar repensar, né? Então, estou só abrindo um pouquinho mais, pegando esse gancho que a Carla trouxe, mas eu acho que realmente o casal, os pais, o pai, a mãe, primeira coisa, assim, em relação a essa felicidade, é conversar. Falar assim, será que ele vai ser o que que ele vai ser? Eu não sei respeitar, porque, por exemplo, de repente, o cara é médico, o cara é advogado, ele projeta essas coisas. Meu filho vai ser um advogado, eu tenho como deixar o escritório todo montado de advocacia para ele, tá só esperando ele chegar. E às vezes é uma grande frustração, porque às vezes até a criança, o rapaz, o jovem, tal, o homem depois, ele até vira advogado. Mas, pô, ele não gosta nada disso. Você sabe que os irmãos Green foram esses.
família de 9 irmãos, os irmãos Green, eles, os dois, né, o Jacó e o William, por exemplo, todos eles trabalhavam, mas eles não gostavam disso. Eles esperaram o pai morrer, o pai era advogado. Aí eles foram atrás da tradição oral, tal, e se deram super bem, ficaram super famosos, né? Morreram velhos e ficaram super famosos. Mas assim, eles foram atrás desse ideal guardado depois que os pais morreram. Então eu fico sempre pensando assim, né? A gente na condução dos nossos filhos, a gente pode propiciar o que para eles? Propiciar comida, um teto, uma companhia, né? A gente, olha, eu estou aqui, você precisa de mim, tudo. A gente pode conversar com as crianças, a gente pode trazer esse porto seguro que é importante, e a gente pode colocar limites, limites morais. Fala assim, olha, na nossa família, aqui um cuida do outro. É um valor moral que a gente tem. Na nossa família, a gente não bate em mulher, isso é uma coisa de covarde. Na nossa família, a gente respeita preto, homossexual, a gente respeita outra pessoa de outro credo, a gente. Por quê? Porque tudo nesse mundo cabe até nós. Então, esses valores morais, a gente alicerça na família. E essas crianças, elas entram nesse entendimento e elas começam a serem mais humanas. Agora, se eu projeto uma coisa de felicidade utópica, a felicidade é ter o iPhone, sei lá qual é o número agora, 15, 20, 30, sei lá, aqui no Brasil custa R$ 9.000, é uma fortuna. E que faz mais o quê? Ah, ele tira fotos melhores. Compra uma máquina fotográfica da Nikon que é mais barata. Bom, não importa. Mas então, se a gente almeja a felicidade nesses valores supérfluos e vazios, é uma tolice. Então, talvez a felicidade, ai, quando a gente está todo mundo em casa na hora do almoço, ai, é tão gostoso. E a gente pode falar isso para as crianças. Eu acho um momento feliz no meu dia quando eu almoço com vocês. E é verdade. Isso pode ser falado. Ah, mas que simplóriozinho. Não, isso não é simplório. Isso é divino. Isso é maravilhoso. Eu gosto muito, eu fico feliz quando eu conto essa historinha para você. E a criança começa a perceber que tem certas coisas que ela faz que não são bacanas. Aí a gente fala assim: isso que você fez eu não gosto. Não precisa pôr de castigo, humilhar, não vou conversar com você nunca mais. Tá? Isso eu não gosto que você faça isso. Eu te amo, mas isso eu não gosto. Uhum. Então a criança começa a perceber que ela cabe nesse mundo, entendeu? E nessa felicidade utópica, ela só vai caber se for dado aquilo É. que ela Ela, almeja. É ela vai louco. se. Eu só vou ser feliz o dia que a Regina vier aqui e pegar eu num jatinho e me levar até o porto. Estou falando de idiotice. Não, sabe, você fica almejando essas bobagens. Eu só vou feliz o dia que eu for rico na loteria e puder ir lá para Dubai. E, sei lá, de repente a pessoa fica rica, vai até Dubai e fala: Nossa, era isso aqui? Pensei que era melhor essa porcaria aqui. Entra numa coisa utópica e às vezes a pessoa olha para trás e felicidade às vezes é ir na padaria comer um sonho, tomar um café com um amigo, encontrar lá ai, olha, essa rosa abriu, nossa, ai, mas que coisinha simples. Pois é exatamente isso. A gente às vezes fica muito atrás de coisas complexas. É. Quem sabe, Zé, a gente não. Me veio uma ideia de felicidade, essa história que você fala da ciranda dos pais. E aí, para a gente já ir assim, guardando, porque a gente abre muito, a Marina, você pode falar da colocação que você fez sobre a felicidade na família e na promoção, por favor? Na escola, desculpa. Olá. Hum, eu coloquei no sentido de questionamento, isto é, todos estes pontos que foram trazidos têm sido extremamente importantes e muito relevantes, mas também me surgiu a ligação, hum, da felicidade, na escola, na educação, sendo, porque eu vejo a educação como uma ligação direta para a família e para a educação, das crianças e dos jovens. E eu estava aqui a ouvir, e a questionar, lá está, como promover a felicidade das crianças na escola. Portanto, eu sei que isto
Eu sei que isto pode ser um outro tema de conversa para a gente conversar mais uma vez, não é? Mas acho que hoje em dia também é um tema muito pertinente. É claro que é felicidade enquanto porque os pais são os primeiros são os educadores diretos, não é? Mas depois a criança e os jovens têm outros educadores, não é? Têm outros educadores. E foi nessa perspectiva que eu agora estava a refletir. E na escola? Como é que nós podemos trazer, como é que nós podemos promover a felicidade das crianças na escola, não é? Então, muito pertinente a sua pergunta, muito obrigado. Eu acho assim que é importante. Eu, como trabalho em escola, o meu grande desafio nas escolas é tentar trabalhar uma questão da comunidade escolar, né? Então, por exemplo, o que que a escola almeja para a criança? Ah, a escola se vale dos princípios pedagógicos que ela professa, né? Então, minha escola. Aí não tem uma determinação. Ah, as escolas da pedagogia Waldorf. Eu trabalho com pedagogia Waldorf, mas eu trabalho com outras pedagogias também. Eu acho que são pedagogias, entendeu? Porque senão a gente fica numa situação muito, só falando um recorte, fica numa situação às vezes até um pouco preconceituosa em relação aos demais, né? O problema dessas pedagogias é que a aplicabilidade dela é que é complicada, porque uma pedagogia Waldorf, eu adoro pedagogia Waldorf, mas a aplicabilidade dela é muito difícil. Nem todas as escolas que dizem colégio Waldorf ou escola Waldorf, elas realmente são Waldorf. Por quê? Porque o engajamento, a técnica, sei lá, a própria professora tem certas dificuldades. Então, mas no fundo, voltando, o que que a gente pode propiciar a felicidade? Eu acho que quando a gente tem uma fala comum. Quando, por exemplo, na comunidade escolar, eu tenho um grau de confiança para com essa professora, e eu confio meu filho a ela, porque eu acho que ela é uma pessoa capacitada, ela é uma pessoa que vai cuidar do meu filho, é uma pessoa que tem valores morais próximos ao meu. Então, é uma pessoa na qual eu estou apostando, eu aposto minhas fichas nessa pessoa. Mas para isso acontecer, por exemplo, é lógico que a gente tem que ter um alinhamento de ideias. Quando os pais conhecem mais ou menos um pouco da pedagogia, funciona bem. Eu trabalho em escola já há 30 anos, sabe, Marina? Então, o que que eu às vezes vejo? Eu às vezes, a maioria das vezes, eu vejo a mãe muito animada com a pedagogia, escola Waldorf, por exemplo, a mãe, ai, que maravilhoso. O pai fica achando isso esquisito, esse negócio de gnomo, que eu não gosto, meu filho fazer crochê, isso é coisa de homossexual, às vezes eu tô fazendo uma caricatura, né? Mas ele fica um pouquinho mais assim, ou então, não por isso, ele tem até uma mente mais aberta, mas ele fala, nossa, meu filho tem 8 anos e ainda não sabe tabuada do 8, do 9, do 10, não sabe falar nada, porque ele não entende que a pedagogia é um processo mais comprido. Então, às vezes, falta informação desse camarada ou dessa moça. Aí a escola é um caos. Por quê? Porque tudo que é feito lá é menosprezado em casa. Só não tem lição de casa, esse menino não veio com lição de casa, pedagogia Waldorf, né? Não tem teatro, mas toda hora de teatro, que negócio de teatro é isso, tal. Então, quando não se alinha, é um caos. Aí a pessoa vai ser feliz indo saindo da escola, aí funciona. Porque a criança às vezes ela ama a escola, os pais odeiam, ou um dos pais acha que aquilo é uma tranqueira, não quer gastar dinheiro, não participa nunca de uma reunião, você nunca consegue achar aquele indivíduo ou aquela família. Aí eu acho que fica uma coisa esquizofrênica, se você me permite falar. Então, eu sou sincero, eu trabalho na escola, eu sempre falo assim, essa escola preenche as expectativas que vocês queriam para o filho de vocês? Honestidade. Ah, que tá tudo bem. Então, talvez essa escola não seja a escola ideal para o filho de vocês. Talvez você tenha que ir para outra escola. E tudo bem, tudo bem. Agora, essa situação é esquizofrênica, porque, por exemplo, numa escola Waldorf que é totalmente participativa, né? A gente até brinca aqui, sabe, Maria? A gente fala assim, a escola Waldorf é aquela escola que não dá para ter saudade. Você encontra o camarada todo dia. E no fim de semana ele tem que ir para a escola que ele tem que pintar o muro. Não é para ter saudade, é o tempo todo. Mas se o camarada ele está nesse perfil, as crianças todas elas se juntam, as famílias se juntam. Então, por exemplo, meu filho vai hoje na casa do Miguel. Quem é o Miguel? Quem é o pai do Miguel? É o Antônio. Conheço o Antônio, gente boa. Então, a gente vai alargando, essa comunidade escolar, ela vai tendo um sentido.
aí as coisas tendem a dar certo, porque senão não vai funcionar. Aí pode ser escola Waldorf, escola da Ponte, pode ser escola Piaget, Montessori, escola apostilada, pode ser escola Harvard, pode ser qualquer coisa desse tipo. Se não tem uma conjunção da família com a escola, na minha opinião, muitos anos de escola tende ao fracasso. Aí as coisas caminham bem. Então, eu acho que é um motivo de felicidade, é um pouco isso quando a professora ela chega e fala assim: gente, eu estou pensando em fazer um mutirão para a gente fazer. Eu sempre encho a paciência dos professores para fazer isso, sabe, Marina? Fazer um mutirão para a gente fazer bolsas, mochilas para crianças. Aí vamos pensar que você encontra uma pessoa lá que faz com couro, mas eu acho que o couro hoje nem todo mundo acha legal o couro, mas então com tecido, vai, sei lá, tem que essas coisas todas, né? Vão fazer com tecido. Por quê? Porque elas vêm com aquelas mochilas horrorosas da Frozen, do Homem-Aranha aqui. Não sei se vai aí, aqui está lotado disso. E esses personagens não têm nada a ver com essas historinhas lindas que a gente conta aqui. Então, e os pais compram com o maior carinho. Mas assim, a gente tenta trabalhar essa. Então, é uma delícia eu adoro esses mutirões porque é muito gostoso, cada um leva um prato, fica tudo uma festa, é tudo motivo, tudo pretexto para comer e fazer bagunça, sabe? Mas eu acho que tem um lado muito legal que a gente alinhava, sabe, Marina? Essas coisas. Aí, numa família que frequenta a escola, por exemplo, quando a professora chega, a criança chega em casa, a criança pequena, e fala assim: o que que a professora falou? Ah, hoje a professora falou uma historinha lá do alfaiate valente. Aí você fala: legal isso aí, porque você fica ouvindo, ela fala, então, aí você vai procurar que história é essa. Então, sabe, todo mundo fala a mesma língua, porque o que eu vejo na maioria das vezes, eu vejo mesmo escola grande aqui de São Paulo, mesmo na Bahia também tem muito. A escola tem uma padronagem, a família tem outra padronagem, as outras famílias, por exemplo, assim, a minha família e tem o meu primo, a minha coisa, tem uma outra coisa quando se junta, acha que o meu filho é meio louco, aquela escola que você leva teu filho é uma escola esquisita, eu já não acho, eu já acho um pouquinho esquisito mesmo, e a criança fica perdida, coitada. Uhum. Então, não sei se eu me estendi muito, Marina, mas eu acho que o que é importante é a gente conversar, ter reuniões e eu sempre pergunto as expectativas. O que É. que você acha? É isso, porque às vezes o pai fala assim: eu não acho que vocês contam muita história. Uma vez um pai chegou para mim e falou assim: vocês têm mania de ficar contando história para as crianças e o mundo que a gente vive é um mundo muito perigoso e a criança fica nesse mundo de faz de conta. Eu falei: que bom que você me falou isso, porque é exatamente isso. Que bom que você disse, porque o objetivo é fazer um mundo de faz de conta nessa idade. Ela tem que ter repertório nessa idade. Quando ela for mais velha, ela vai olhar para trás e ela foi criança nesse momento. Agora, eu chegar para a criança, ensinar ela a fazer fuzil, ensinar ela a bater nos outros, a cuspir na cara, não sei se isso é. Falar para ela, perguntar para a criança: o que que você acha que é melhor, o Israel ou o Hamas, para as crianças de 7 anos? Eu acho que a gente não ajuda a criança. Acho que a gente mata ela um pouquinho. Eu É. penso assim. E, de novo, Zé, me vem a figura da consciência do processo, né? Da gente, a gente pode ter um ideal, mas ter a sabedoria que a gente está em processo. Então, como é que a gente faz para caminhar? Muito bem. Queridas, fala, Zé, fala. Eu estou falando que isso dá muito pano para manga, né? Ah, Dá, mas e eu vejo assim, eu porque. gostaria, ou Ah, eu gostava, como a gente fala aqui, como é que uma professora que está no mundo hard, assim, né? Qual é a autonomia de uma professora, às vezes, num sistema tão imperfeito? Então, esse pode ser um tema da professora encontrar caminhos de não abafar a própria consciência, né? Eu já trouxe esse valor da professora, a gente falou da outra vez, né? A marca que uma professora deixa na vida de uma pessoa. Minha mãe foi professora então, ela me levou para o médico errado, mas ela foi uma professora brilhante com os recursos que ela tinha, né? Assim, brilhante eu não sei, mas eu testemunhei um fruto. Então, como é que a legal. gente pode, e aí sair que é uma bolha antroposófica, mas é assim, como é que a gente
sabe, tá no mundo mesmo, assim, e para quem tem a pergunta, para quem tem o anseio, é uma coisa para a gente pensar, Marina e Carla, e Cândida e Juliana, assim, quem tiver sugestões, uma dessas iniciativas com o Zé, é que os temas sejam participativos, é que ele tem uma coleção de tema tão boa, assim, né? E essa coisa do mutirão me vem, eu conhecer o outro na ação, na hora que ele tem que esperar um pouco terminar aqui o martelar, e não dá para ele o martelo na hora, né? Assim, às vezes um pai. Então, eu consigo perceber isso assim, que aí eu conheço, não é o título que a pessoa tem, mas a paciência que ele pode ter quando ele tem que esperar uma ferramenta. E essas cirandas de conversas, essas cirandas de prosa, né, de causos, né, que seja, aqui em Minas a gente fala muito dos causos, né, é muito saudável porque, por exemplo, aquela família tem uma dificuldade de limite com o filho dela que é igual a minha. Eu não sabia que, eu pensei que só meu filho fosse assim. Aí dá uma sensação de, gente, eu pertenço a esse mundo, entendeu? Então, qual é a solução? Não sei, não tem receita. Mas assim, o que que a gente pode fazer? Ah, com você deu certo isso, vamos experimentar aqui. E as coisas ficam numa situação mais humana, porque não tem um tutorial, sabe? Como fazer o meu filho feliz, tutorial do Google, tal, www, isso não tem. Então, eu acho É, que isso é muito saudável, sabe? Pessoalmente, eu acho isso muito, muito importante. Você estava falando sobre essas questões das conversas, dessa roda e tal, desses encontros, né? Eu acho que quando a gente faz esses encontros, a primeira coisa é que a gente cria um grupo social, né? A gente cada vez mais, né? Sei lá, cada vez mais a gente fica isolado dentro das nossas casas, tal. Lógico, porque a vida, assim, e né, não dá para brincar na rua. Aqui em São Paulo não dá mais para brincar na rua, só em condomínio e mesmo assim tem que tomar cuidado, que às vezes os caras passam com o carro muito rápido e tal. Então a gente está cada vez mais nesses núcleos. Então o que que a criança tem de social? Ela tem de social a escola, que às vezes é uma escola um pouco punitiva, algumas escolas são muito punitivas, ou então de repente a criança tem muita coisa. Então para ela fazer alguma coisa, segunda-feira ela vai na natação, na terça vai no futebol, na quarta vai passar na fono, na quinta passa com um psicólogo, né, porque ela já tá louquinha, e aí ela tem e ela fica super estressada, e às vezes ela não tem tempo de ser criança. Então, esses mutirões, essas organizações, às vezes funcionam bastante bem, porque a gente pode fazer no atacado. Então, de repente, fala assim, ah, ele vai na natação. Ah, mas não tem nenhum amigo seu na escola que quer ir nadar junto? Ah, o Miguel, o Antônio e o João. Então, aquela Kombi, né? Põe todo mundo na Kombi, né? A gente chama Kombi aqui. Põe todo mundo lá num carro grande e leva para natação. Segunda-feira eu levo, terça a mãe do João, quarta a mãe do Joaquim, sei lá, alguma coisa desse tipo. E a gente se encontra os fins de semana. Quando você fala uma coisa da professora, eu trabalho muito com professora, né? Eu sou muito chato, sabe? Eu gosto de dar uma provocada. Então, os professores, eles falam, ai, meu Deus, estou exausto, estou cansado, não aguento mais. Mas eles não falam agora em dezembro. Eles falam isso para mim em março, em abril. E eu sei, porque não é fácil, é muita carga, é difícil ser professor. aqui Eu me falariam em setembro, Zé, por causa do ano letivo. Aqui seria em setembro. Se falar em setembro é como falar em março. só põe a língua para fora muito cedo. Aí eu sempre pergunto assim, mas o que é que você faz? Ah, não sei o que, corrijo prova, tudo. Não, você não está entendendo. Você tem ido dançar? Mas como dançar? Eu não tenho tempo nem de me coçar. Não, você tem que dançar. Você tem ido namorar? Você está namorando? Ah, não tem. Você tem que namorar, você tem que dançar. Você sai com os teus amigos para comer pizza? Aqui em São Paulo é pizza, sabe, gente? A gente come muita pizza aqui dentro da pizzaria. Não, imagine para mim. Então, enquanto você não promover essa satisfação para com você, vai ser difícil, porque vai ter uma hora que você vai cansar, você não vai ter escopo, você não vai ter força, você não tem investimento libidinal para cara. Não é que você é ruim, não é isso, é que você está saturada. Então, eu sempre falo assim: olha, prova para corrigir, aluno para dar trabalho e pais para você ensinar e louça suja nunca vão te faltar na vida, nunca vão te faltar. Agora, namorar de vez em quando, ver um bom filme de vez em quando. Se Isso é bom. apaixonar. Se apaixonar. A gente tem que se apaixonar o tempo todo pela gente também. Essa profissão é muito linda, mas é uma profissão muito sacrificante, né?
é sacrificante. Ah, mas eu gosto disso. Não, ninguém falou para não gostar. Mas também se goste um pouco de você e faça uma outra coisa. O Steiner dizia isso, né, de uma outra maneira. A gente fica desvitalizado porque a gente gasta a nossa vitalidade com muita coisa, cá para nós que ninguém nos ouça, muita coisa besta. Se a gente gastasse, a gente vai gastar com coisa besta. Mas se a gente às vezes sobrasse um pouquinho e gastasse em coisa bacana também, a gente também fica. Porque pelo menos, se, por exemplo, vamos pensar assim, ah, então eu vou fazer. Eu sempre falo para os pacientes, né? O que é uma coisa bem ridícula? Pensa numa coisa bem ridícula que você quis fazer a vida toda e nunca conseguiu fazer, porque você sempre achou que era uma bobagem. Aí tem uma moça que eu estou atendendo agora, ela fala assim, aí eu sempre tive vontade de aprender a tocar tango, dançar tango. Ela está com 62 anos. Mas é ridículo isso, né? Imagina. Por que é ridículo? Você sempre... Ah, mas eu não sei. Ué, mas você já dançou tango? Eu sou muito ruim para dançar, mas tango é maravilhoso, gente. Fico enchendo o saco para ela. Toda vez que ela vem aqui e fala, já comprou o sapatinho? Tem um sapato do tango, né? Você sabe, tem sapato, tudo. Aí eu gostei porque ela já está ouvindo Astor Piazzolla, que ela sempre amou. Ela vai dançar, eu tenho certeza, a minha aposta é nela, acho que ela vai ser uma dançarina de tango. Mas assim, para ela é importante, entendeu? E ela tem que sair desse superego castrador, que coisa de tango, coisa vulgar, que ela imagina com 62 anos, tá? Então, às vezes a gente também tem que fazer essas coisas. Não precisa dançar tango, mas, por exemplo, sei lá, ir no cinema, sei lá, fazer qualquer bobagem. Eu encho o saco dos professores aqui no Brasil, passou a tal da Barbie, né? Acho que passou em tudo quanto é canto no mundo, né? Aí eu falava assim, você já foi ver Barbie? Imagina, Barbie? Gente, é uma coisa do mundo, você tem que estar por dentro. Você não precisa gostar, você não precisa ir de rosa, não precisa namorar o Ken, mas você tem que saber o que acontece no mundo, né? O Idris Shah fala uma coisa muito legal, ele fala assim, esteja no mundo, mas não seja do mundo. Então, é esse talvez o problema, sabe, Rê? Que a gente às vezes tem esse, como é que eu vou falar, um pouco essa pecha, esse rótulo da antroposofia de achar que tudo é erimânico, é luciférico, é pecado ou é engorda. Então, tem coisas, eu como eu estou nesse mundo da psicanálise, né, eu já sou meio, já vejo que eu sou meio escrachado nisso, né? Mas assim, tem coisas que são, a gente tem que estar no mundo, a gente tem que estar vendo. Você não precisa falar que essa coisa do demônio, isso não pode. Mas assim, você não precisa ficar naquilo, mas você tem que saber, a gente tem que estar atualizado, a gente tem que estar estudando, É, porque senão fica muito difícil. A gente não vai encontrar todas as respostas no Steiner, não vai é. encontrar. Eu vejo assim, Zé, nossa, aqui a Casa do Biográfico é para construir pontes com o mundo, Tá sabe? vendo? Você vai à ponte com a Barbie, não fica lá, da Barbie você vai ver o quê, então? Ou vai dançar o quê? Ou vai integrar, acho que essa é a palavra. Você não fica normas, né? A gente vai criar um catálogo de normas. Então, eu encho a paciência num desses grupos que eu tenho com os pais. Uma vez eu cheguei bem provocativo e falei assim, gente, olha, eu estou lançando um livro que é assim, como fazer a criança feliz. Era uma coisa assim, mais ou menos. Como deixar meu filho feliz. Uma bobagem dessa. Aí tem algumas pessoas que ficaram muito interessadas no livro. Falei assim, então, tem uma boa notícia e uma má notícia. Qual que é a má notícia? A boa notícia. A boa notícia é que nesse livro tem todas as normas para a criança ficar feliz. E qual é a má notícia? É que isso é uma grande mentira, isso não existe, isso é uma tolice, isso é um devaneio meu, uma provocação imbecil que eu fiz. Porque não tem isso, cara, não existe. Agora, muitas pessoas, elas... a vida é assim, benzinho. Vou Filho não lançar com trabalha. você, Zé, a gente lançar um em branco, e aí a pessoa compra, porque é ela que tem que descobrir, né? Eu já vi um Assim, negócio dessa. Uma coisa assim, mas a brincadeira era mais maldosa, fala assim, como entender as mulheres? Aí era a capa, aí tudo branco. Você quer entender a mulher? Pense como mulher. Eu falo isso para os homens aqui do consultório. As mulheres são muito mais sabidas que vocês, seus bobões. E talvez você aprende a andar com elas. também. Tem um conto para isso, que é do Manauê, depois a gente passa. Bom, gente, se ninguém tiver alguma pergunta agora também para a gente deixar decantar. Zé, que delícia, né? Quero agradecer vocês, quero desejar um feliz Natal, da maior simplicidade, assim, possível, né? Um Natal de coração. Cândida, Juliana, alguma colocação? Tá tudo bem? Agradeço as reflexões.
Tá bem. A Cândida também está trazendo uma notinha. Conversa maravilhosa, grata, querida. Eu estou muito feliz com esse nosso encontro, Cândida. E você está tão perto de mim. Já já a gente vai para um abraço. Zé, obrigada, queridos. Que todas as nossas, assim, que a gente olhe diferente para as crianças. Eu também agradeço muito, muito obrigado pela participação. Eu sei que já é um pouquinho tarde aí, vocês ficaram esse tempo todo. Eu agradeço muito, muito obrigado. Me preencheram muito nisso. Eu fiquei feliz, literalmente, com vocês, vendo os rostinhos de vocês. E eu queria desejar também um Natal assim. Tudo que a gente fala nessa época pode parecer um pouco piegas, né? Natal em Cristo. Eu desejo isso, mas eu queria desejar assim do fundo do meu coração que esse fosse um Natal que vocês carregassem, de certamente vocês vão carregar naquele momento assim, que vocês alcancem esse momento, como falava o Cortella, eu posso morrer agora. Não que vocês morram de maneira alguma, mas assim, fala assim, levar isso na vida e que daqui em janeiro, em fevereiro, em março, você fala, "Putz, mas o Natal foi tão legal, foi tão bacana." E o bacana às vezes é isso, né? É comprar um presente? Também é legal. Aqui em casa a gente compra esses presentinhos, mas assim, pensar no fazer, ou dar um cartão, fazer isso, eu acho isso, ou preparar uma bela mesa, né? Ou de repente abrir um vinho, só isso, vai no supermercado, compra um vinho, abre o vinho e oferecer para a pessoa essa doação que eu acho que o espírito Muito bom. natalino. Então eu desejo do fundo do coração que vocês doem isso para os seus, mas assim, não se esqueçam de brindarem a vocês mesmos. Isso acho que é a coisa mais importante. A gente às vezes precisa se acariciar um pouquinho. A gente é um pouquinho superego egóico demais. Então isso não é bom. E eu desejo. Dançar um tango, que a gente dança Ótimo, é passional. E um fado também, porque é um um fado. fado. Malha Rodrigues, de quem eu amo, nem as paredes confesso. Então, tem que confessar. E que o ano de 24 seja um ano mais esperançoso para nós, e a gente possa contribuir com a nossa humanidade para tornar o mundo melhor. Sim, nós já Amém. temos as datas dos próximos encontros, eu vou depois divulgar, vocês vão receber e a gente vai se acompanhando aqui. Zé, Tá ótimo, super. obrigada, Foi querida. ótimo, doutor José, muito obrigada aí pelas suas palavras e reflexões. Obrigado vocês também. Um grande abraço. Ó, Marina, Um grande também. abraço. Olha lá, Marina. Tchau. Grande Tchau, abraço gente. para Tchau, obrigada.